Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais intensas e, olha, transformadoras da fé cristã, a descoberta do túmulo vazio, lá no Evangelho de João. Vamos meditar juntos sobre como o desespero pode se transformar em esperança e tudo isso através de sinais bem silenciosos. Pensem um pouco nessa frase. É ela que vai guiar toda a nossa reflexão de hoje. A gente vai explorar como é que um túmulo vazio, que é um lugar de ausência, de fim, se tornou, na verdade, a grande base, a fundação de toda a fé. Sabe o que é curioso? A história não começa com um anjo descendo do céu ou uma grande revelação. Não. Ela começa com a confusão e a angústia bem humanas de Maria Madalena. É ela que dá o pontapé inicial para tudo o que acontece em seguida. Vamos tentar entrar na cabeça dela por um instante. A primeira conclusão que ela tira é totalmente lógica, humana, pé no chão. Alguém roubou o corpo. As palavras dela mostram uma mente que ainda está dominada pela dor, pela perda. Não existe ali a menor expectativa de um milagre. Ela fala de um corpo que foi levado, e não de alguém que ressuscitou. Então, essa notícia dela, cheia de angústia, e vamos dizer baseada num grande mal-entendido, é o que bota tudo para andar. E veja bem, ela não corre para qualquer um. Ela vai direto em Pedro, a autoridade, a rocha, e em João, o amor, o discípulo amado. Ela busca justamente os dois pilares daquela igreja que estava nascendo, e a urgência dela faz com que eles ajam imediatamente. E agora a gente chega na cena da corrida. Mas olha, isso é muito mais do que só um esforço físico. O evangelista descreve essa corrida de um jeito que a gente percebe que tem ali um profundo símbolo teológico em movimento. A dinâmica aqui é simplesmente fascinante. João, que representa o amor, a intuição, ele é mais rápido. O amor tem pressa, né? Ele anseia por ver o mestre. Mas, mesmo chegando primeiro, ele para. Por reverência, por respeito, ele espera. Ele cede a vez para Pedro, que representa a autoridade da igreja, aquele que tem a missão de entrar primeiro e verificar os fatos oficialmente. E quando Pedro finalmente entra, ele não encontra um túmulo revirado, caótico, como seria de se esperar num roubo. Pelo contrário, o que ele encontra são pistas cuidadosamente arranjadas, sinais silenciosos que pedem, que clamam por uma interpretação. Então, o que foi que ele realmente viu lá dentro? Porque a cena que Pedro observa, gente, não tem nada a ver com a história de roubo que a Maria Madalena, apavorada, tinha contado. A evidência apontava para algo completamente diferente. A cena que Pedro encontra é essa aqui. Primeiro, os panos de linho, deixados ali no chão, mas de forma ordenada. Isso por si só já era um grande indício. Pensa bem, ladrões com pressa iriam se dar ao trabalho de tirar os lençóis e deixar tudo arrumadinho? Claro que não. Mas a chave de tudo, o sinal mais forte, era o sudário, o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Ele não estava jogado de qualquer jeito, mas sim cuidadosamente enrolado e colocado num lugar à parte. Esse detalhe do sudário dobrado, nossa, ele diz tanta coisa. É um sinal de ordem divina e não do caos humano. Esse gesto significa uma ressurreição e não um simples retorno à vida terrena como aconteceu com Lázaro, por exemplo. Lázaro saiu do túmulo todo amarrado e precisou que os outros o desatassem. Aqui não. Aqui é o sinal de alguém que se levanta com poder próprio, com soberania. Ok, Pedro, a autoridade, viu e constatou os fatos. Aí, o João entra. E é nesse exato momento que a gente testemunha o primeiríssimo ato de fé pascal que o Evangelho registra. O Evangelho aqui é muito sutil. Ele usa palavras diferentes em grego para o ver. O ver de Pedro é uma observação física, sabe? Ele constata a evidência. Ok, os panos estão aqui, o sudário ali, mas o ver de João é outra coisa. É uma compreensão profunda do significado por trás daquela cena. Guiado pelo amor e pela memória das palavras do mestre, ele conecta os pontos. E aqui a gente chega no clímax da corrida. João junta os sinais que ele está vendo, os panos arrumados, o túmulo vazio, com a memória das promessas de Cristo, e num salto de fé ele crê. E o ponto mais importante é esse. Ele crê não porque viu o Senhor ressuscitado, ele ainda não ouviu. Ele crê porque ele soube ler os sinais que Jesus deixou para trás. E aí a gente se pergunta, tá, mas o que essa história de 2000 anos atrás tem a ver com a gente hoje, na nossa vida? Bem, ela se torna um espelho para a nossa própria jornada espiritual.
A vida da gente tá cheia de sepulcros, né? Momentos de perda, de dúvida, de escuridão. E a pergunta é, como é que a gente reage? A gente age como a Maria Madalena, no início, assumindo logo o pior, que nos roubaram a paz, a esperança? Ou a gente age como os apóstolos, que correm em direção à incerteza, buscando por sinais de esperança? Essa análise toda nos oferece um caminho, quase um passo a passo. Primeiro, buscar os sinais, mesmo quando tudo parece incerto. Correr para a oração, para os sacramentos. Depois, aprender a ver, treinar o nosso olhar, cultivar um olhar de fé, para perceber os sudários dobrados no nosso dia a dia, sabe? Um gesto de caridade, a beleza da natureza, uma palavra que nos ilumina. E, por fim, crer com o coração. Unir esses sinais que a gente vê à promessa de Cristo e, assim, deixar nossa fé florescer. Então a reflexão final que fica pra gente é essa. O sepulcro vazio nos ensina que sinais mais poderosos da presença de Deus muitas vezes são encontrados justamente onde a gente menos espera, na aparente ausência. Fica então um convite para cada um de nós: correr, ver com os olhos do coração e, finalmente, crer.